A Quaresma, onde certa vez seria um período de 40 dias de penitência, de jejum e reflexão, que antecede na maioria das vezes a Páscoa no cristianismo, e que para muitos é um tempo de purificação espiritual. Mas em certas regiões e crenças populares, esse período também é visto como um momento onde o mundo dos vivos e dos mortos se torna mais tênue, ou digamos, mais vulnerável, onde você agora deveria tomar um pouco mais de cuidado ao sair na rua à noite sozinho, pois senão você pode acabar vendo certas coisas que você não deveria. O sol ainda tava de fora. Não sei se já é quaresma, que o pessoal fala que não tem quaresma. Várias coisas lá. A prática em si da Quaresma começou a se consolidar cerca do século IV, quando o cristianismo em si já era aceito no Império Romano. Inicialmente, os fiéis jejuavam e faziam penitência como preparação para o batismo na Páscoa, mas com o tempo a Quaresma se tornou um período de reflexão para todos os cristãos, e a palavra em si, Quaresma, vem do latim dizendo quadragésima, que significa quadragésimo referindo-se aos 40 dias antes da Páscoa, onde esse número tem um simbolismo forte na Bíblia, aparecendo em vários momentos, como por exemplo 40 dias de dilúvio, 40 anos de peregrinação de Hebreus no deserto, 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai e 40 dias de Jesus no deserto antes de iniciar o seu ministério. Entretanto, em uma data tão comemorativa e especial assim, diziam por séculos os mais velhos contavam histórias sobre seres que se manifestavam especialmente nesse tempo de provação. E hoje, minha gente, eu estou aqui exatamente para isso, para falar um pouco desses seres tão exóticos e diferentes que podem ser considerados até mesmo a palavra mais literal de monstros. Então, antes de tudo, eu já lhe peço que se você for novo por aqui, considere estar se inscrevendo e deixando seu like e comentando sobre o que você achou de tudo isso, digamos se você teve alguma experiência envolvendo a Quaresma, pois hoje, meus queridos, iremos falar um pouco mais sobre esse tal evento. O lobisomem em si tem uma forte conexão com a Quaresma em diversas culturas, e principalmente em Portugal e aqui mesmo no Brasil. E segundo antigas crenças, a maldição do lobisomem se manifesta de forma mais intensa nesse período. E algumas lendas dizem que quem nasce na quarta-feira de cinzas ou uma sexta-feira santa tem uma grande chance de se transformar numa criatura. Mas a crença popular diz também que o sétimo filho de um homem consecutivo de uma família pode ser amaldiçoado e se tornar um lobisomem. Mas a maldição se agrava quando nasce em dias sagrados, como por exemplo a Quaresma. E nessas datas acreditava-se que as forças do mal estão mais ativas e podem corromper as almas mais vulneráveis. Mas muitas versões envolvendo o lobisomem envolvem o mito que isso acontece apenas nas noites de lua cheia, mas há uma variação muito específica que envolve a Sexta-feira Santa, onde a lenda diz que se um amaldiçoado não cumprir a penitência durante a Quaresma, sua transformação será inevitável, o levando da maldição de se transformar numa criatura meio lobo e meio homem. E que nesta data ele vagaria pelas estradas desertas ou pelos cemitérios, uivando de dor e desespero, atacando qualquer um que cruzasse o seu grande e glorioso caminho. A mula sem cabeça é uma das criaturas mais famosas do folclore brasileiro e está fortemente ligado à religiosidade, especialmente à Quaresma. Segundo a lenda, a mula sem cabeça seria o castigo para uma mulher que se envolve amorosamente com um padre, sendo amaldiçoada e transformada em um monstro terrível. Essa maldição se manifesta de forma ainda mais intensa durante a Quaresma, mas digamos que uma das suas origens surgiu com, digamos, um aviso moral e religioso, especialmente em tempos coloniais, quando a Igreja Católica tinha grande influência sobre a sociedade, onde o romance proibido entre um padre e uma mulher era visto como um pecado gravíssimo. E a Quaresma em si, sendo um período sagrado, intensifica a severidade das punições para aqueles que desrespeitam de alguma forma os dogmas antigos e religiosos. E durante esse evento acreditava-se que a criatura se tornava ainda mais ativa, vagando por igrejas abandonadas, estradas escuras e cemitérios. Dizem que na noite de quinta-feira para sexta, principalmente durante a Quaresma, seu galope flamejante ecoava sobre a cidade, assustando os fiéis e todos que moravam perto do lugar.
E uma das grandes características da mula sem cabeça é o fogo no lugar da cabeça, que em vez de rosto, ela possui uma grande chama intensa que ilumina a escuridão da noite, junto de um galope furioso, onde é descrito como um ensurdecedor capaz de fazer o chão tremer, mas que em algumas versões também, além desse galope, dá para se ouvir um tipo de choro, onde alguns dizem que a criatura lamenta por sua condição, com sons que misturam gritos humanos ou relinchos infernais. Como se acredita nessa cultura onde cerca dos 40 dias a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos fica mais fraca, com isso histórias de fantasma e almas penadas se tornam mais comuns, principalmente em vilarejos e cidades do interior, permitindo que fantasma e almas penadas acabam se manifestando de uma forma um pouco mais forte. Digamos que nas madrugadas silenciosas, procissões de espíritos são vistas caminhando pelas ruas, velas tremulando em suas mãos, enquanto cânticos assombram igrejas vazias. Quem cruza seu caminho pode ser amaldiçoado ou levado para o além, mas certas noites de Sexta-feira Santa, vozes sussurram entre os túmulos, enquanto os fantasmas dos pecadores tentam se livrar da condenação eterna. Aqueles que ousam quebrar as regras da quaresma são, digamos, os mais vulneráveis, porque dizem que os mortos chamam pelo nome dos vivos, e quem atender por seu chamado, digamos que pode ser um tremendo erro, principalmente se for cerca dos horários das 3 da manhã, que acredita que os mortos têm permissão para vagar durante esse horário, e aqueles que desrespeitarem eles também sofrerão as suas consequências, e que sempre tem alguns relatos meio esquisitos, envolvendo, por exemplo, igrejas fechadas com sinos sendo tocados, ouvindo murmúrios ou até mesmo cantos, ou até mesmo batida de sinos onde supostamente não tem ninguém. E aqui seria o período onde mais criaturas envolvendo o universo do sobrenatural teriam sido vistas, ou melhor, relatadas. Durante o período da quaresma, muitos acreditam que as entidades sombrias caminham entre os vivos, conhecido também como pessoas das sombras. Essas figuras em si seriam escuras sem rostos e são vistas espreitando em cantos escuros, em estradas desertas ou dentro de igrejas abandonadas. Elas não têm forma definida, apenas uma presença densa e opressora. Já lendas mais antigas dizem que essas sombras são almas condenadas, ou pessoas que quebraram algum tipo de promessa religiosa e morreram antes de cumpri-la, e durante a quaresma, período de penitência, elas se tornam mais ativas, vagando em busca de perdão ou tentando arrastar os vivos para o seu sofrimento eterno. Mas muitos relatos falam das sombras que observam de longe e desaparecem quando olhadas diretamente, mas se aproximam quando a pessoa está distraída ou vulnerável, e alguma dessas entidades sussurram nomes no escuro ou causam um frio intenso no ambiente, mas os mais sensíveis dizem que ao passar das encruzilhadas ou cemitérios durante a Sexta-feira Santa, sentiram algo invisível tocando seus ombros, onde a tradição ensina que, se uma sombra te seguir, não olhe para trás, e nunca responda se ouvir o seu nome, apenas reze e continue andando. Logo envolvendo coisas sagradas como essa, dizem que, nesse período, os vampiros, digamos que ficam mais famintos, buscando o sangue de pessoas que quebram as regras religiosas. Em algumas regiões, há lendas sobre vampiros que só aparecem na Sexta-feira Santa. E esses relatos também são ditos como eles são vistos como sombras encapuzadas vagando perto de cemitérios e igrejas antigas. Dizem que esses vampiros não podem entrar em lugares abençoados durante a quaresma, mas esperam na escuridão observando os inquietados. E a conexão entre vampiros e a própria quaresma em si pode ter surgido na cerca da Idade Média, quando a igreja alertava sobre as forças malignas que atacariam aqueles que não seguissem os rituais religiosos. E digamos que na Europa Oriental, acreditava-se que pessoas que morriam sem confissão ou que não recebiam um enterro cristão poderiam se tornar vampiros e levantar de seus túmulos durante o período da quaresma. Mas vamos dizer que aqui no Brasil e até mesmo em Portugal, histórias assim não são tão diferentes, pois histórias de vampiros e mortos-vivos também se misturam com o folclore, dizendo que aqueles que quebram o jejum ou cometem blasfêmia durante a quaresma podem se tornar acabando visitados por um vampiro, especialmente na noite de Sexta-feira Santa. Mas também acreditava-se que os vampiros são mais fáceis de identificar nesse período, pois o peso da fé cristã enfraquece sua natureza, digamos, demoníaca.
E se alguém estranhamente desaparecer durante o período da quaresma e reaparecer com um comportamento estranho, digamos para você evitar essa pessoa, pois dizem que os vampiros podem se filtrar entre os vivos e que durante a quaresma sua sede de sangue é ainda mais insaciável. E uma superstição antiga sobre esse alerta seria que durante a quaresma você pode encontrar alguém que evita igrejas e que não tem reflexo na água, e se recusa a falar, digamos, o nome de Deus, e que era para ficar esperto e tomar cuidado, pois pode ser que aquela coisa não seja um humano. Enfim, minha gente, o vídeo vai se finalizando por aqui. De verdade, muito obrigado se você achou até aqui, e eu espero de coração que vocês tenham gostado de eu falando um pouco mais sobre essas coisas mais diferentes e que eu não conhecia tanto quanto a quaresma. E por favor, se vocês têm algum relato, alguma coisa envolvendo em si a quaresma, eu adoraria estar lendo e sabendo o que vocês passaram em relação a tudo isso, pois de verdade são lendas e contos que, nossa, de verdade chamam muito a atenção e que eu adorei estar compartilhando e descobrindo as coisas junto com vocês aqui. E essa ideia em si surgiu graças a uma conversa que eu tive com meu amigo Pink, que ele fez um vídeo que também fala sobre a quaresma e que eu vou estar deixando aí na descrição o canal dele, pois ele de verdade arrasa muito. Eu espero de coração que vocês também estejam gostando desse novo formato de vídeo que eu tô querendo trazer aqui pro canal, não falando exclusivamente, sabe, sobre análogo horror, coisa assim, mas sim coisas que envolvem esse nosso universo de terror em si, que eu acho muito divertido e que eu espero de coração que vocês também estejam gostando, porque eu estou amando cada vez que eu trago um tema desse para o canal. Mas é isso, minha gente, de verdade, muito obrigado novamente se você assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, não esqueça de estar comentando, deixando seu like e se inscrevendo, que isso de verdade são pequenas coisas que me ajudam muito a não estar desanimando com o meu trabalho aqui. E se quiser estar me dando alguma força, os links estão aí embaixo, junto com também o Seja Membro. Lembrando também que de vez em quando eu faço live aqui no canal, que tende a sempre começar a partir das 5. Então se você quiser ficar de olho, ative as notificações, que pra quem sabe vocês não participam da próxima. Mas é isso, minha gente. Muito obrigado quem assistiu até aqui novamente, e bye bye.